Estamos começando mais um bate-papo no estúdio de podcast da Positiva FM 98,5. E hoje o convidado é pra lá de especial, prefeito da cidade por 3 mandatos, tem uma história muito forte ligada ao agro, uma história ligada ao esporte, ligada ao Sparta, e a gente bate um papo com ele, Seiji Eduardo Sequita, no estúdio da 98. Tudo bom, Seiji? Tudo bem, tranquilo. O senhor gosta que te chama de Seiji, de Eduardo ou de Sequita? Qualquer dos 3 nomes. O senhor atende? Atendo, mas acho que o pessoal conhece mais hoje por Seiji, né? Por Seiji, né? Sequita é um grupo e um nome muito forte, né? Exatamente. Qualquer lugar que você for em Minas Gerais e falar Sequita, alguém lembra do agro, né? Exatamente. E o agro está em alta? Eu creio que sim, né? Nós estamos batendo recorde em exportação, né? O grande gargalo da economia brasileira hoje é o agro, né? Exportando muito, está mantendo uma estabilidade de preço, né? A nível de consumidor. Então, assim, eu acho que o grande pulo hoje no Brasil é o agro. Seiji, você sabe que aqui a gente não tem muito roteiro, não. É um bate-papo, a gente vai tomando uma água, vai batendo um papo. Eu gostaria que o senhor falasse como que o senhor chegou em São Gotardo, que época que foi e por que você escolheu São Gotardo? Ou São Gotardo te escolheu? Na verdade, são 48 anos de São Gotardo, né? A gente veio de uma cidade chamada Leópolis, no estado do Paraná. E foi mais influência do meu pai e do meu irmão mais velho. Meu pai já falecido e o Tamil, meu irmão mais velho, que veio primeiro, né? Já tem mais de 50 anos. Foi no início, bem no início do projeto aqui. E com ele vindo, abriu as fronteiras para mim, para o Makoto vir também, depois de mim. Então a família veio reunindo por um sucesso que já tinha começado com o meu irmão mais velho, né? Uma esperança muito grande. Uma expansão agrícola de futuro, e realmente foi bom de ter vindo. Então veio a família praticamente toda, né? Mas naquela época lá o senhor teve dúvidas? Não, de jeito nenhum. A gente sempre gosta de desafio. Inovação pra gente é uma coisa importante. Mas naquela época lá foi difícil, penoso? Faltava dinheiro? Sempre foi difícil, né? A experiência era pouca, os recursos até que não eram poucos, mas a tecnologia era pequena, e nós não tínhamos a opção que nós temos hoje, né? Hoje a nossa região produz quase de tudo. Na época, praticamente, o pessoal veio plantar café, soja e milho. Então, assim, a opção de renda era bastante restrita. E hoje nós temos essa gama de produtos que nós produzimos na região com muita produtividade e rentabilidade também. E naquela época lá, quando vocês chegaram, qual que era o cultivo? Era um cultivo só? Praticamente nós conseguimos entrar com a soja, né? Depois milho, trigo e café um pouco. Então, eram poucas opções que nós tínhamos. E essa região era toda asfaltada já? As vias, escoação? Era bem precário. Bem precário. E maquinário? Maquinário também era do modelo antigo, né? Então era poeira na cara, ia colher pó o dia inteiro. Então, assim, a dificuldade antigamente realmente era muito grande. Hoje, as máquinas têm ar-condicionado, tem tudo, né? Som ambiente, então a coisa mudou bastante. O senhor lembra do governo do estado? Quem era o governo do estado? Secretário de Agricultura? Olhou bem por esse lado nosso ou demorou um pouco? Na verdade, o grande precursor, não só da região do Alto Paranaíba, como também de todo o Cerrado brasileiro, foi o então ex-secretário da Agricultura e depois ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli. Na época foi o governador Rondon Pacheco, depois como presidente Geisel, né? Então foram os grandes nomes assim, que alavancou realmente a agricultura, não só da nossa região, mas de todo o Cerrado brasileiro. O senhor chegou naquela época lá, encontrar com o ministro? Sim, o secretário? Nós tivemos grande oportunidade. Ele vinha muito aqui? Vinha, isso aqui foi o primeiro passo dele, né? Visionário. Visionário. À frente do seu tempo. E além de ser um grande secretário, um grande ministro depois, ele tinha uma meta como a educação no campo. Então foi professor na Universidade de Lavras, depois talvez reitor, e fez parte da Embrapa e um visionário muito além do tempo.
ele não só criou esse projeto de assentamento, como também mandou vários técnicos para o exterior para buscar conhecimento. Praticamente mais de quase 1.000 agrônomos, né? Então ele sempre prezou não só por implantar um projeto, injetar recursos, buscou recursos no exterior, né? Recurso vultoso, mas também a tecnologia, o conhecimento foi o grande gargalo do Paulinelli. Então, assim, um homem, além do tempo, além de pensar em termos de ser visionário, buscar recursos, era um cara que batalhava por aquilo que acreditava e pensou na educação, que quase todos os projetos de assentamento no país têm sido frustrados por falta de apoio técnico, de conhecimento. E ele foi, além dessa visão de futuro, também tem aquela visão de educação. Nós não vamos a lugar nenhum sem tecnologia, sem educação, né? Os grandes países que estão inovando, estão sobressaindo na economia mundial, investiu pesado na educação. E o Paulinelli teve essa sabedoria, né? Investir num setor primordial, que é o agro, mas também sempre aliando a educação, ao conhecimento. Nós não chegamos a lugar nenhum sem o conhecimento. Mas que bom, né? Que serve aqui até de homenagem, né? Que ele nos deixou, secretário Dr. Alisson Paulinelli, ministro, e o bom é que ele passou por essa etapa de começar lá atrás e ele chegou a ver e vivenciar toda essa expansão e um sucesso que foi um projeto, né? Exatamente. Ele, além de todo esse projeto, foi homenageado várias vezes da nossa região, inclusive pela classe política de São Gotardo, pelos produtores rurais daqui da nossa região. Ele foi homenageado várias vezes. Foi. Também e teve aqui recentemente, né? Exatamente. Foi presidente da Associação dos Produtores de Milho do país por várias vezes. Fez parte do conselho da Verde Fertilizantes, aqui implantado, que hoje é um sucesso. Então é uma pessoa que pensou muito além do tempo, né? Que bom, né? Seja, e histórias do PADAP completando 50 anos? Mistura com essa história toda da chegada da sua família aqui? Exatamente, porque com o projeto de assentamento, nós éramos cooperados da Cotia, antigamente. Hoje não existe mais, mas ela tinha sede em várias cidades do norte do Paraná, do sul do Paraná, do estado de São Paulo, Mato Grosso. Então os cooperados que foram convidados para vir. Meu pai era cooperado, então o Tamil, como era filho de cooperado, foi o primeiro a ter essa oportunidade. E todo esse processo de implantação do projeto consistiu na valorização do pessoal que mora realmente, nasceu em São Gotardo, que era um produtor aqui. O exemplo, claro, é o pessoal da Margarida, né, o Flávio, dos 4F, que foi incorporado ao projeto. Então, não só deu oportunidade para aqueles que vieram de fora, mas aqueles também que quiseram fazer parte desse processo. Realmente foi. Nós temos grandes produtores na região aqui, nascido em Rio Parnaíba, São Gotardo, Carmo, que hoje faz parte desse processo de produção. Nós temos o Éder, temos o Gimson e muitos outros, né? O Marcelo, que é sócio da PADAP, também é nascido na região, que hoje são grandes produtores rurais. Então a integração do pessoal que veio de fora, mais o pessoal realmente da cidade, é que fez esse grande pool, né? Uma diversificação de atividade com várias culturas que são top, né, no Brasil todo, que sobressaem não só em produtividade, em qualidade. Então o projeto foi essa mística, né? O pessoal que veio de fora, chamado pela Cooperativa de Cotia, mais o projeto que também incorporou os pessoal que morava na cidade, né? Que foi incorporado os lotes deles no processo. Então essa integração do povo que veio de fora com o pessoal da cidade que fez realmente esse grande projeto. Não, muito bacana. Ou seja, você gosta de música? Japonês gosta de música sertaneja? Eu gosto demais. Né? Tem aquela música dos três boiadeiros japoneses, você já ouviu aquela música? Não, mas aquela é zoação, né? Eu sei, mas é uma música bonita, boa. A gente gosta muito, Daniel, né? Daniel teve aqui na FENACEM, né? Chitãozinho Chororó. Música caipira? Exatamente, isso faz parte também. A gente, apesar de ter uma descendência de oriental... O senhor chegou a morar no Japão? Não, né? Eu nasci no Brasil, então assim, a região onde nós nascemos, a colônia japonesa era fraca, né? Então a integração nossa foi mais
intensa desde que nós nascemos, assim, com o pessoal realmente com a cultura nacional. Então, a gente sempre participou de esporte, principalmente futebol, e as festas sertanejas, que é o rodeio, as músicas, vieram desde o início, desde a criança. Desde o início. Muito antes de vir a São Gotardo, a gente já tinha essa ligação muito forte. O senhor citou aí esporte, né? Como o senhor se tornou... Daqui a pouco nós vamos falar de política, porque se mistura uma coisa com a outra, né? Mas como o senhor entrou no esporte, principalmente no Sparta? Na verdade, quando eu vim para São Gotardo, eu morei em Abaeté dos Venâncios, não na comunidade, ao lado, né? Minha propriedade fica encostado na comunidade de Abaeté dos Venâncios. E no início meu irmão gostava muito de futebol também, o Macoto, a gente tinha um time lá, chamado Flamenguinho, lá em Abaeté. E eu ajudava um pouco. Vocês jogavam bola? Não, nunca joguei, nunca pensei. Meus irmãos jogaram, mas eu não. Nunca fui de ir no Atlético, não. Mas gostava de ver. Gostava de ver e gosto até hoje. Na época a gente começou a ajudar o time de Abaeté dos Venâncios, depois, com o tempo, incorporando alguns times. O primeiro time foi o Juventude, que nós fomos campeão uma vez. Aí depois o pessoal do Sparta convidou a gente a fazer parte da diretoria. O senhor já era prefeito? Não. Né? Quando a gente foi campeão em 88, que nós participamos do primeiro processo político. Mas então o Sparta já tinha sido anteriormente campeão com o nome de Juventude, e depois o Sparta mesmo em 88 foi campeão. O senhor lembra de algum, vou apertar o senhor porque o tempo vai passando, né? Mas o senhor lembra de alguns jogadores que está na memória do senhor até hoje, nesse título de 88? Sim. Quem que você pode lembrar? Nós tínhamos o Chiquinho no gol, né? Chiquinho. Rogério. Tinha o Zé Rodrigues, Dila, né? E na esquerda jogava o Rildo. Às vezes na direita jogava o Rogério Outim, né? Como lateral. O meio de campo era o Totonho, Linho. Às vezes Ronaldo, Marcelinho Riachim, que eles falam Marcelo Araxá, né? Na direita era o Pedro, Gavião e Ganga, né? É um time realmente... que time, hein? É um time realmente imbatível. O senhor sabia que o Rildo que o senhor falou é meu irmão? Não sabia não. Não. Rildo Gonçalves, né? Marcelo Gonçalves. Um jogador extremamente habilidoso, muito habilidoso, de um vigor físico excepcional. Fora do comum, hein? Faltava um pouco de juízo, né? Mas era um atleta excepcional. Sensacional. Que timaço foi aquele. Tá, aí nesse ano de 88 o senhor foi candidato a prefeito? Exatamente. E o senhor ganhou a primeira vez? Foi a primeira vez. E quem falou pro senhor assim, o senhor vai candidatar? Porque tu tem um grupo, né? Na época, quem que despertou? Ou foi o senhor mesmo? Não, na época foi uma coisa praticamente natural, né? Eu, na vida política, nunca impus uma candidatura, nunca me lancei candidato, né? Sempre foi articulação, um grupo político que realmente... Mas nós tínhamos participava do grupo político na época que o grande líder era o Dr. Paulo, né? Paulo Ejo. Certo. E por várias reuniões, indicaram vários nomes, e outros nomes queriam, mas o pessoal não queria. Depois de vários momentos de reunião, eu sempre quietinho num canto, né? Certo. Escutando a reunião. Aí depois de várias articulações sem um consenso, na época o Zé César e o Odair Múcio falaram, e por que não Seiji, né? Falaram, quem que é Seiji, né? Era recente, né? Chegado há pouco tempo na cidade, mas já fazer quase 10 anos, né? E falei, mas quem que é esse? Aí, por coincidência, o Sparta foi o campeão, com um estádio com 4 mil pessoas lotando, aquela euforia danada. Isso. A pessoa falou, ele tem gosto pelo esporte. O senhor aceitou de imediato? Já fui vereador, assim que foi feito o convite, eu falei, não, eu posso até entrar, mas eu só posso ter um compromisso com a cidade, né? Era o único compromisso que eu assumi, todas as vezes que eu fui candidato, eu só tinha um compromisso com a cidade, certo. Nem com emprego, nem com empreiteira, né? Cargo não. Sempre a minha plataforma foi, não, aceito com a condição, trabalhar em prol da sociedade. Tá.
E o senhor lembra quem concorreu com o senhor? Era um candidato, 2 candidatos, 3? O senhor lembra ou não? Na época foi o Zé Luiz Borges, né? Era o candidato. E qual é a sensação de que naquela época lá demorava mais, né? O fórum já era aqui em São Gotardo? Era, o fórum sempre foi aqui. Sempre foi aqui, né? Que demorava mais o processo, contar e todo mundo, os dois, tal. Alguém chegou e falou, ganhou. Que sensação? São emoções assim bastante diferentes. A política, o futebol, mas são emoções muito fortes, né? A responsabilidade muito grande também. E a gente na época acompanhava, né? Tinha as mesas de apuração. Isso. E a gente participava de toda aquela apuração. Ficava então, assim, todo mundo. Então eu começava a contar as urnas de tal localidade. E a gente sempre sabe assim, na pesquisa de boca de urna, onde você está mais forte, mais fraco. E você tem uma tendência. Não, na hora que apurou 70%, a gente já sabia que a vitória era nossa. Tá, e aí o senhor foi prefeito e depois, me parece, eu tenho 10 anos já de São Gotardo, né? E me parece que passou um vácuo bem grande. De 92 até 2012, que são 20 anos, né? E por que o senhor... Aconteceu a mesma coisa? O senhor quietinho no seu canto? Eu nunca fui de articular politicamente ou assim, me impor a um grupo político. Sempre fui assim de estar à disposição, mas sem forçar a barra. E nesses 20 anos teve muita articulação política, muita barganha. Eu falei, não, nessa não entro, não. Não, entendi. É uma coisa que eu gosto de participar politicamente, mas desde que a gente tenha a cidade como a única responsabilidade, entendeu? Tá, daqui a pouco eu vou... Cadê a câmera em mim aqui? Daqui a pouco eu vou fazer, como todas as entrevistas que eu faço, eu vou perguntar se o Seiji é pré-candidato a prefeito o ano que vem. A gente faz isso para todo mundo. Seiji, nós sabemos que existe uma polarização muito grande no nosso Brasil, né? Questão de dois lados, direita, esquerda, me permita citar Lula, Bolsonaro. O que o Seiji é? É de direita, é de esquerda, é de centro? Consegue andar bem dos dois lados? Eu posso me identificar como um candidato de centro, né? Sempre fui de centro. Vou citar alguns exemplos importantes. Apesar de eu ser do agronegócio, eu gosto de dar uma participação muito grande para as pessoas que trabalham comigo. Pessoas que têm a oportunidade de virar sócio, né? Outros não sócios, mas ter participação no lucro. Então eu sempre tive esse pensamento mais social. Então posso dizer que eu sou mais social, mais de centro. Mas ao mesmo tempo também eu sou muito do direito, né? Por 2 vezes o pessoal invadiu terreno. A primeira vez foi quando o pessoal invadiu, depois de 2012, invadiu Boa Esperança do Cruvinel. Eu não aceitei aquilo, porque eu acho que a pessoa tem que ter direito à propriedade, tem que ter o espaço, que alguém queira realmente um espaço para morar, tem que buscar esse. Então, assim, e depois o segundo fator foi já no 3º mandato que invadiram a terra da Copadap. Também dei todo o apoio realmente à justiça, à propriedade. Então, até o pessoal que invadiu, o pastor Everaldo na época, falou a público, em rádio, na mídia, que eu era um latifundiário, que isso, aquilo. Então, assim, muitas vezes o pessoal me confunde. Uns me falam de latifundiário, outros falam que eu sou da esquerda, mas talvez é por isso que eu me considero de centro. Que eu tenho um pouco de questão social, que pensa igual à esquerda, mas também pensa igual à direita, que é preciso respeitar a propriedade, os direitos. Então, assim, talvez é por isso que eu me considero de centro, né? Algum lado da direita, algum lado da esquerda, mas sempre pensando no direito das pessoas, né? Meu direito vai até onde começa do outro. E por isso mesmo que no segundo mandato a gente idealizou um projeto junto com outras pessoas desse projeto de loteamento, onde nós temos 400 lotes para pessoas de baixa renda, pessoas que têm menos poder aquisitivo. Então nós fizemos um preço bastante interessante,
É um lote de 180 metros por 18 mil, para que as pessoas pudessem pagar em 60 meses, com juros de 5% ao ano. É uma coisa que quase não existe, né? Se pensar num momento igual hoje, a pessoa pagar 5% ao ano, esse projeto está por ser iniciado, nós já compramos terreno, já está pago, o processo está na prefeitura, bem adiantada. Eu creio que no mais tardar no ano que vem nós começamos o projeto. Então, assim, esse é um direito que a população tem, de buscar um terreno, um custo barato, mas que possa ser tomado por iniciativa privada ou pode ser tomado por um órgão público. Esse é um trabalho que eu acho ordeiro e importante, né? Fazer com que as pessoas que têm uma renda menor tenham acesso a um lote, a casa, a moradia, né? Nós não podemos esquecer que a sociedade que queira crescer, uma sociedade mais igualitária, tem que ter boas condições de moradia, de transporte, de educação, saúde. Isso que eu acho importante, né? Essa questão de ser de extrema esquerda, extrema direita, esse radicalismo não leva a nada. Nós precisamos realmente pensar no povo. Entendi. Dentro da sua família tem que gosta mais do Lula, do Bolsonaro, esquerda, centro, e é uma democracia. Exatamente. E ele tem que respeitar os direitos das pessoas. Nessa última eleição para presidente, por exemplo, nossa família ficou dividida, né? 70% da nossa família votou em Bolsonaro e 30% no Lula. Isso não quer dizer que nós somos radicais à direita nem à esquerda. Não tinha outra opção, né? Não tinha nenhum candidato forte de centro. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que o senhor responde se o senhor quiser. O senhor aceitaria disputar uma prefeitura contra um parente do senhor? Não. É justamente por isso que esse ano talvez eu não dispute a eleição, justamente porque talvez se eu for disputar a eleição eu vou estar contra meus irmãos. E apesar de ter uma tendência política um pouco diferente, sempre na eleição municipal a nossa família esteve sempre junto e unida. E dessa vez não vai ser diferente. Então talvez por isso, por causa de parte da minha família está com tendência de apoiar alguns candidatos, logicamente que eu vou com eles. Então uma das razões que existe uma possibilidade muito grande de eu não me envolver politicamente como candidato é justamente isso. Pela opção política que a minha família já fez, né? Já está bem nítido, já estão querendo indicar candidatos. E outro compromisso que eu tenho com esse projeto de loteamento, que é muito grande, né? Além dos meus negócios que eu tenho, que requer muito tempo, é um compromisso que eu já tenho com a Sociedade de São Gotardo de fazer um grande projeto de loteamento. Diferente dos outros projetos que visam lucro, né? Nosso é uma cooperativa onde toda a margem que for atingido pela cooperativa vai reverter em prol dos associados. Então eu não tenho lucro nesse projeto. Se eu tenho 4, 5 lotes nesse projeto é porque eu comprei igual os outros associados, né? Eu não tenho nenhuma regalia diferente dos outros cooperados que tem lote lá. Seja, se o senhor candidatar a prefeito, eu vou te perguntar daqui a pouco, não agora, mas no campo das hipóteses, o senhor ganha para prefeito de São Gotardo. Qual a sua opinião sobre o assunto Copasa de São Gotardo? Que vira e mexe, é um assunto polêmico, envolve contrato, envolve política, envolve um atendimento péssimo da Copasa. E aqui quando a gente fala péssimo, não é funcionário da Copasa de São Gotardo, investimentos, falta água, e o senhor sabe disso, água suja, falta água, rede de esgoto, cobrança, taxa, não está pronto e está cobrando. Qual é a opinião do empresário Seiji, e se o senhor fosse prefeito, o senhor quebra um contrato, o senhor parte para uma briga entre aspas, ou o senhor seria mais moderado com o assunto Copasa? Olha, isso é uma coisa que a Copasa tem uma assessoria jurídica muito forte, né? Dificilmente uma prefeitura que já tem um contrato com a Copasa conseguiu quebrar esse contrato.
Agora, o que acontece em muitos municípios do estado de Minas e do país também, que não tem uma concessão com a empreiteira pública, né? Nós temos Ibiá, Uberlândia, várias cidades de Minas Gerais que tem autarquia própria, né? Ela não tem vínculo com a Copasa. E será que funciona? Funciona, e depende das pessoas, né? Porque se a população entender que a Copasa é distante, mas que essa autarquia está muito próxima, que ela vai fazer a gestão como se fosse uma prefeitura bem organizada, vai bem. Então nós temos exemplo de várias autarquias aí que há anos estão muito bem, com uma tarifa menor, com atendimento melhor. Agora, quando você pega uma autarquia municipal que tem muita influência negativa da parte política, aí a coisa desanda. Agora, quando é o contrário, é diferente. Isso acontece na saúde, na educação. Uma gestão bem feita vai trazer resultado para a população. E uma autarquia bem administrada é muito melhor do que uma entidade tipo Sabesp em São Paulo, outras do estado do Rio, por exemplo, a Copasa em Minas. Ela é muito grande e tem muita influência política também. É muito pior do que uma influência política no município. Pelo menos no município a população cobra diretamente a autarquia, né? Exato. Então tem realmente essa responsabilidade maior. É a mesma coisa, por exemplo, dificilmente a população de Minas tem acesso a um governador, por exemplo, a um secretário. Enquanto no município, o vereador, o prefeito, o secretário tem um acesso frente a frente com a população, principalmente nas pequenas cidades. Então a possibilidade do autarquia ir muito melhor é justamente por isso. É por causa da proximidade, da cobrança mais direta da população em relação ao serviço prestado por uma entidade que tem autarquia. Então, pessoalmente, sou mais favorável à autarquia municipal, que faz a gestão da água, do esgoto. Tem município até que tem a cooperativa de eletrificação, que também a concessão da energia é feita através de uma cooperativa, não da CEMIG. Então a coisa fica mais direta. Mas aí depende da comunidade. A comunidade tem que realmente se unir, estar fiscalizando, cobrando e exigir que realmente tenham bons gestores. Esse é o grande gargalo de qualquer coisa, né? Saúde, educação, abastecimento de água, esgoto. Copasa é um assunto que está sempre em discussões, né? Ou seja, deixa eu te perguntar aqui em relação ao primeiro mandato que o senhor teve com o mandato dos prefeitos de agora. O senhor acha que é mais difícil ser prefeito hoje? Não, cada época tem uma particularidade diferente. No primeiro mandato, que foi de 89, 92, eu não tinha secretário, né? Então, época que os prefeitos faziam um pagamento mais direto, mas a responsabilidade é a mesma. Então, assim, nós tínhamos mais autonomia, menos cobrança, mas de qualquer forma, assim, a obrigação era a mesma, né? Mesma coisa, né? Responsabilidade pública com o recurso público, não gastar mais que se arrecada. Então, de qualquer forma, assim, foi diferente. Foi diferente. A pior gestão foi a segunda, né? De 2012, 2016, realmente foi bastante turbulento. Então, quando o senhor, no final do mandato do senhor, antes de o senhor se candidatar, o seu nome não estava, como se diz, na crista da onda, não. Realmente eu tive... Se eu não lembro disso, exatamente. E depois sua campanha decolou. Nós tivemos um bom mandato, o primeiro de 89, 92, né? De 2012 a 2016 foi uma administração abaixo da média, né? Não foi muito boa, apesar da gente dedicar tudo, sanear a prefeitura, mas não só isso, nós tivemos vários problemas, né? Muita troca de secretário, muitas vezes o secretário não proativo, e numa prefeitura você tem que ter uma equipe de qualidade. E de 16 a 2020 nós conseguimos ter uma equipe melhor, tanto na educação como na saúde, porque se você não administra bem o recurso da saúde, da educação, você não recebe recurso. Nós temos exemplo de PSF na época de 2012, que recebia tipo 20 mil reais por PSF. Ela bem administrada chega a 80, 90 mil. Então, se você tem uma secretaria
eficiente, né, bem organizado, tudo, esporte, assistência social, educação, saúde, tudo vem recurso de acordo com a produção. Se você produz bem, lança bem, você tem um sistema bem organizado, você recebe mais recursos. Só para você ter uma ideia, de 2012 a 2016, a gente gastava uma porcentagem maior com a saúde, cerca de 33%, com eficiência menor. E de 2016 a 2020, a gente gastava em torno de 28%, com um rendimento muito maior, com muito mais prestação de serviço, muito mais cirurgia oftalmológica, outras cirurgias. Então a gente conseguia ser mais eficiente. Então, na verdade, o setor público é uma grande empresa que pertence ao povo. Então, administrar isso, se você não tiver uma equipe boa, coesa, e muitas vezes aquele sonho, né? Você envolve na política muita emoção. E tem hora que você tem que trabalhar com razão. E no segundo mandato, realmente a coisa foi muito mais emocionante e menos prático, né? E no primeiro mandato, no último, eu consegui ser mais prático, mais produtivo. É por isso que nós realmente tivemos essa rejeição grande. Talvez a gente tenha ganho, mas não só em função da administração, mas talvez do andar da campanha, né? Talvez a nossa campanha conseguiu ser mais organizada, a gente pôde ganhar, mas a gente sempre tem a noção de que o segundo mandato foi o pior deles. Estou falando com o Seiji Eduardo Sequita, aqui no estúdio de podcast da Positiva FM, e a gente sempre bate um papo bacana. Antes de eu entrar nessa parte do agro aqui, principalmente aqui de São Gotardo, eu queria saber do senhor, o que o senhor achou da obra do Parque dos Ipês? É obra importante, né? Nós recebemos recurso, né, de convênio, né, e a prefeitura também injetou parte grande do recurso, e a população realmente precisa de lazer. Não só o Parque do Ipê, mas lá na Guarda também está sendo concluído mais uma obra que vai dar condições do pessoal praticar esporte, lazer, né? Já está numa fase bem adiantada, quase que concluída, né? Então, assim, eu vejo quadra de esporte coberta na atual administração também, que é importante. Então, assim, você investir em educação, em esporte também é importante. É importante também que a população tenha atendido em todos os setores da sociedade. Então, assim, hoje nós vemos, assim, o setor de educação, assistência social, esporte, num nível melhor do que outros setores. Então, é preciso que a prefeitura tenha um equilíbrio, né, de ações. Mas nesse aspecto eu acho que está muito bem. Bacana. O senhor acha que a prefeita está fazendo um bom mandato? Eu acho que está acima da média. Entendi. Boa resposta do prefeito, do ex-prefeito Seiji Eduardo Sequita. Vamos lá para a pergunta. Deixa eu colocar a câmera em mim aqui, porque essa pergunta aqui é a pergunta que não quer calar. Foi ventilado na cidade, algumas pessoas comentando que o senhor aceitaria se candidatar a prefeito de São Gotardo, aliás, a pré-candidato a prefeito. Se o convite chegar oficialmente no senhor, imaginamos que a prévia seria já amanhã, que é tudo ano que vem, a gente sabe que são grupos que reúne e tal, mas se a prévia fosse hoje à noite, o senhor aceitaria ou não ser pré-candidato a prefeito de São Gotardo em 2024? Com a palavra, o Sequita. Eu creio que esse ano realmente a gente possa frustrar essa expectativa, e esse ano não sou candidato, ano que vem. O senhor não é candidato? Não sou candidato. O senhor pode mudar de opinião? Olha, o dia de amanhã não sabe, mas em sã consciência, hoje não sou candidato. Por causa das obrigações que eu já tenho, né? Tem um loteamento que já é responsabilidade assumida por mim, né? A gente quer realizar esse projeto, que é quase uma cidade, são 1.500 lotes, e não é só o loteamento em si, nós temos uma cooperativa de habitação que tem a responsabilidade de fazer a gestão pós-loteamento, né? Uma cooperativa que possa implantar vários serviços em prol do bairro, né? Então, assim, já é uma responsabilidade muito grande. E eu tenho outros projetos fora do município também, Lagoa Grande,
Certo? Cabral muito importante também para a agricultura nacional. Então eu creio que a fase adiantada da minha vida, já com 70 anos, eu já tenho muita responsabilidade, né? Então, diferente de outras vezes, não que eu não tinha responsabilidade fora do setor público, mas estava mais livre, né? mais jovem um pouco, com menos responsabilidade assumida. Entendi. E hoje eu tenho muito mais responsabilidade. Posso até, por exemplo, ajudar na área de esporte, alguma coisa na entidade filantrópica, mas prefeitura e o loteamento, mais esses projetos de expansão que nós temos, realmente seria muita coisa para a gente. O pessoal costuma falar que 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais, né? Já tem agricultura e tem esse loteamento. Já são 2 projetos importantes. Então eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais com a razão, né? Um pouco menos com a emoção. Talvez pela emoção a gente estaria trilhando o rumo político, né? Mas a gente, nessa hora importante da vida, tanto com a família, com a sociedade que a gente tem a responsabilidade, a gente tem que pensar mais com a razão. Tá, como o senhor citou no começo, essa decisão que o senhor tem hoje, na data de hoje, a família tem um peso também grande nisso, dessa resposta hoje. Exatamente, porque a minha família sempre me deu muito apoio, né? Desde a minha vinda a São Gotardo, todo o processo político que eu passei, a família sempre foi companheira mesmo, de primeira ordem, né? E a gente acha que tem momentos que a gente tem que acompanhar a política com a família. Entendi. Qual foi a relação do senhor nos 3 mandatos e com Câmara de Vereadores? Vereador é difícil de lidar ou não? Cada vereador tem a sua cabeça. Na verdade, que tem vezes que a gente esquece que o vereador é representante de uma sociedade. E numa democracia nós temos várias cabeças pensantes, né? Cada um tem a sua prioridade, um quer investir mais na educação, outro na infraestrutura de saneamento, outro em estradas rurais, outro em esporte. Então conciliar essas tendências, né? Que onde cada vereador é representante de uma classe, de um bairro, entender isso aí talvez é o grande gargalo. O primeiro mandato até que consegui fazer bem isso aí. No segundo mandato, até nesse quesito, fui muito mal, entende? No relacionamento com a Câmara. Então eu acho que a gente tem que, a partir do momento que você se dispõe a ser candidato, a ser prefeito de uma cidade, tem que ter ciência que o vereador é uma autoridade, representante do povo, que merece todo respeito, merece estar reunido com eles, ouvir deles as prioridades e fazer um trabalho em conjunto. Tá. Sage, deixa eu fazer uma comparação com o senhor. O senhor acha que o agro, a tecnologia do agro, ela cada dia que passa tem uma tecnologia nova, tem até drone em cima via satélite, igual o senhor falou assim, um trator, ele tem ar-condicionado, GPS, uma tecnologia danado. O agro evolui a cada dia que passa, tem uma inovação no agro? Exatamente. A agricultura ela tem que evoluir em termos de tecnologia, mas ao mesmo tempo tem que evoluir no outro aspecto também, da qualidade do solo, do respeito ao meio ambiente. Isso. Porque sem água, né, sem um solo em abundância, sem um solo fértil, nós pode ter a tecnologia mais moderna do mundo. A planta não vai fluir, né? Então existem coisas que desde a antiguidade nós temos que preservar. Nós lembramos que no tempo de infância a gente ia para a escola, falava que na Grécia Antiga, no Egito, eles faziam um descanso, né? Plantavam 1 ano e descansavam 6 anos. E hoje, muitas das agriculturas modernas fazem isso, né? Você planta uma cultura hoje, descansa 1 ano, depois no próximo ano já planta outra cultura diferente, com aptidão diferente, com características diferentes. Então essa rotação de cultura, esse solo preservado, é uma coisa que acontecia há lá 3.000 anos atrás, né? E hoje também acontece, né? Então, desde da pré, né, que era antes, depois hoje nós estamos em 2000 e pouco, há 3.000 anos já se falava em preservar o solo. E hoje o grande gargalo da agricultura moderna é preservar o solo. Nós temos hoje muita tecnologia de produto biológico, nós temos agricultura sustentável,
plantas alternativas. Então, assim, hoje não se produz numa agricultura moderna só com máquinas modernas, com GPS, satélite, produtos químicos modernos. Não, nós precisamos realmente de preservar o solo também. Então, essa agricultura sustentável, onde você faz plantio direto, faz estrutura para não dar erosão, porque grande parte dos problemas que nós vivemos hoje no mundo é realmente o desequilíbrio da natureza, né? Nós temos o aquecimento global, a geleira derrete com mais intensidade, vem os grandes problemas, erosão, tufão, maremoto, vem aí as chuvas de maneira muito intensa numa região igual está acontecendo hoje no Brasil, no Rio Grande do Sul, né? No sul de um modo geral, muita chuva, no norte pouca chuva. Então a quantidade de chuva que nós temos no mundo, de água que nós temos no mundo, a temperatura é a mesma, só que nós mudamos, né? O ser humano muda isso aí com o aquecimento global, com pouca vegetação. Quando você faz uma agricultura muito intensa, mas um processo onde você sempre está preservando as palhadas, sempre com a parte verde intensa, você vai estar sequestrando o carbono, né? Aí quando nós emitimos muito carbono, você tem um aquecimento global, nós temos consequência séria. Então é uma coisa que a agricultura moderna tem como meta, todas as regiões que eu conheço, onde a mecanização é intensa, você tem a terra preservada, né? Seja no oeste da Bahia, em Goiás, Mato Grosso, os grandes agricultores modernos hoje usam toda a tecnologia, mas usam realmente a preservação do solo. Esse é o grande gargalo. Então não só no país, né, no Brasil, mas o mundo todo. Enquanto o pessoal não esquecer um pouco a guerra, não preservar mais o solo, o meio ambiente, né, nós vamos realmente ter um caos. Você vê, a gente fala assim a guerra na Ucrânia, no Israel, mas nós temos as guerras das favelas, né? Você vê, por exemplo, para você entrar... As milícias, né, estão acontecendo. Se você entrar em Paraisópolis, em São Paulo, você tem que ter autorização das milícias, senão os caras te queimam. No Rio de Janeiro é diferente, Salvador também, Belo Horizonte, nas favelas de Brasília. Então, assim, se nós não investirmos pesado em educação, uma profissionalizante, uma questão social mais justa, nós vamos continuar tendo essas guerras, essas barbáries, né, que você chega, associa um juiz, já associa um professor, um liberal, ou bota fogo em 30 e poucos ônibus, é uma coisa bárbara, né? É uma guerra que é muito diferente da guerra entre um país e outro, uma facção e outra, mas não muda muito, né? Você vê que o próprio militar se corrompe e deixa sair 20 e poucas metralhadoras num quartel, né? Ou a polícia escoltando um caminhão de droga, por exemplo, a própria polícia. Então, assim, está muito corrompida a nossa sociedade. Então, nós temos que purificar um pouco, né? Ver mais o lado social, do bem-estar, da coisa mais fraterna, né? Porque senão... Está faltando isso. Está faltando isso em toda a sociedade, no mundo todo, né? Mas isso, desde a antiguidade, existiu muito, né? A ganância, a vaidade, o poder econômico, sempre existiu. E talvez nunca vai acabar, né? Muita gente não sabe, falava que areia de mar e ladrão nunca acaba. Você acredita no fim do mundo? Não, não acredito, não. Nas previsões? Não, não sei se eu sou muito prático, eu gosto de... Você é de qual religião? Na verdade, a minha família toda é católica, né? Mas eu sou menos católico da minha família. Minha esposa, por exemplo, vem à missa todo domingo. Meus irmãos... Você acredita em Deus? Meus irmãos participam muito da igreja católica. Eu tenho um sobrinho que é evangélico. Eu sou da família menos católico, menos evangélico. Eu sou batizado, mas frequento pouco. Mas eu acredito muito na fraternidade humana, entende? No bem-estar de uma pessoa. Então, assim, o espiritismo, né? Tem outras religiões que acreditam no espírito, né? Eu não acredito no espírito, não acredito numa vida além da nossa. Acredito realmente que a gente tem que fazer o bem para o próximo nessa nossa vida, né? Aí eu penso que um Bulemark, um Niemeyer, a obra que ele fez de bom nesse mundo fica para a eternidade. Isso eu acredito muito, né? Então, se nós não cultivarmos a amizade, a fraternidade,
bem-estar com o próximo, eu acho que, sei lá, cada um tem um ponto de vista. Tem. Então eu sou menos presente nas sessões religiosas de vários. Eu tenho meus filhos que não são católicos nem evangélicos, mas participam de outros eventos religiosos, né? Então assim, eu talvez da família eu sou menos religioso, né? Entendi. Mas são maneiras de prever as coisas. Minha mãe também não era muito de religião, mas sempre ensinou que a fraternidade, o próximo tem que estar bem, o poder humano, né, de você ser justo com as pessoas. É visão diferente, né? Tá. Nós somos diferentes um do outro, né? Todo mundo. Exatamente. Seja, se eu contar uma história para o senhor, assim, tem um empresário, grande empresário, foi prefeito 3 vezes de uma cidade rica, próspera, uma cidade que respira o agro, que faz várias negociações, que gosta de tecnologia, que está antenado para saber quanto que o dólar está, que não sei o que, tem vários parceiros, está em várias atividades ao mesmo tempo, mas essa pessoa, ela não usa celular, ela não tem celular. O senhor acredita nisso? Na verdade, não é que eu não tenha celular, né? Mas não falei do senhor. Eu, apesar de não carregar o celular... O senhor tem um celular? Não, eu não tenho um celular próximo, meu, né? O senhor não gosta? Não, eu gosto, tanto é que... Mas como é que o senhor fica sem celular? Não fico sem celular. Deixa eu explicar como é que funciona. Tá, vamos lá. Eu estou em casa, eu sempre recebo ligações através do celular da minha esposa. Certo. Né? E quando eu quero falar com alguém, eu peço para minha esposa ligar. Aí eu estou na administração dos meus negócios, eu tenho vários celulares à minha disposição dos funcionários que trabalham comigo. Aí quando eu viajo, eu sempre viajo com alguém. Esse alguém tem um celular. Tem um celular que eu uso, recebo ligação, eu peço para ligar. Aí nas visitas ao campo também sempre. Então, digamos que de 24 horas do dia, eu não tenho o celular à disposição às 8 horas, né? Quando eu estou dormindo, ou quando viajo sozinho, eu estou sozinho, né? São momentos muito raros da minha vida que eu não uso celular. Mas por que o senhor não quer ter o celular só seu? É porque eu já tenho muitos, né? Se eu tenho mais de 20 celulares à minha disposição, para que ter um, né? É mesmo? Eu tenho. Na prefeitura, por exemplo, eu tinha vários celulares à minha disposição. Nas minhas empresas, por exemplo, o Grupo Leópolis, quando eu estava no escritório, tem um celular. Tem sempre gente com celular. Mas eu nunca tive essa vontade de ter um celular próprio, só meu, entende? Mas exclusivo. O senhor acha que com o passar do tempo o senhor vai ter que ter um celular seu, do seu bolso? Eu creio que não, porque eu já participei do cargo político por 4 vezes. Eu fui vereador da minha cidade, Natal, antes de vir a São Gotardo, e depois prefeito 3 vezes. E nunca senti falta do celular. Porque eu sempre tive pessoas do lado com o celular, né? Celular, né? E nos meus negócios também, dificilmente eu ando sozinho. 90% do meu tempo eu ando com alguém. Então, assim, eu sou, assim, eu uso a tecnologia, mas não pessoalmente. Alguém faz por mim. Por exemplo, um notebook, uma coisa assim, que você entra na internet, por exemplo, eu posso dizer que eu sou um jacu da internet, né? Entendi. Mas tem gente que faz por mim, né? Entendi. Mas assim, rede social, o que o senhor acha das redes sociais atualmente? O senhor não acompanha pouco, mas alguém fala com o senhor. Exatamente. O senhor ficou sabendo que o fulano de tal falou mal do senhor ou te elogiou? O senhor falou, não, eu queria ver onde que está. Não tenho muita curiosidade para isso, não. Eu sei das coisas pontuais, as coisas mais importantes, realmente, eu sou informado, né? Uhum. Agora, as coisas pequenas, eu passo por cima. Tanto no dia a dia do trabalho no campo, né? Como também no dia a dia da casa, do convívio com a família também. Eu não tenho essa curiosidade de ficar bibliotando a vida dos outros, essas coisas mais de fofoca, ou fake, por exemplo, não. Alguma coisa importante realmente, o pessoal chega de mim e fala, puseram na rede social isso aqui. Né?
Entendi. Que normalmente as coisas importantes, a coisa vem a galope, né? Não precisa de muita coisa, não. Duas coisas, se a notícia é boa demais, ela te chega até você. Se ela é ruim demais, também chega mesmo. Ela chega em você. Ou seja, o senhor falou que o senhor não é pré-candidato o ano que vem, né? Por os motivos que o senhor falou. Mas o senhor aceitaria ser vice-prefeito em uma chapa? Dificilmente. Porque não é candidato a prefeito, é vice. Não, dificilmente vou ser candidato a vice. Também, né? Exatamente. É mais fácil ser candidato a prefeito que ser vice. É porque, eu não sei, porque não tive essa oportunidade um dia ainda, né? Não tenho essa experiência. Né? O que um vice faz? O vice, quando ele realmente quer colaborar, ele pode ser um secretário, né? Já tive o Célio da Caçamba como vice, o Carlos Camargo como vice. No primeiro mandato, o Cláudio Pires foi um grande gestor, me ajudou os 4 anos na parte de compra, na parte administrativa, realmente foi um grande braço direito. Ajudou demais. Ajudou muito. Aí o Carlos e o Célio também me deu uma mão muito grande, um na assistente social, outro na organização, então foram muito importantes para mim. Então nesse aspecto, quando o vice realmente quer participar com a gente, é por isso que na escolha da composição, você precisa de escolher pessoas que possam ajudar. Da mesma forma, os vereadores que queiram colaborar, realmente é muito importante para o município. Ou seja, o senhor chega das suas empresas, você tem empresa lá do Posto Alpa, tem a Cedisg, né? Tem. O senhor está sempre ali. Quando o senhor sai ali por volta de 6 horas, 6h30, 7 horas, o gargalo do trânsito lá do Posto Alpa, lá da BR até dentro da cidade, ninguém passa ninguém. E o gargalo também dentro da cidade, também lá vai só piorando. O senhor, como empresário e ex-prefeito, o que o senhor acha qual é o projeto que tem que ser feito em São Gotardo? Porque tem muita rua estreita, a cidade foi crescendo, veículos demais, ônibus demais. Tem que ter um planejamento para começar agora, para ser efetivado daqui 2, 3, 4, 5, 10 anos, porque ou São Gotardo fica impraticável? Eu vou falar de um senso crítico bastante aguçado. Eu falo que São Gotardo é a cidade mais acolhedora que eu conheci. É mesmo? Não só porque eu fui acolhido aqui, mas muita gente vem a São Gotardo e fala que dessa água ele bebe e não volta mais, né? Fica aqui. Ela tem um vigor econômico excepcional, né? Um povo acolhedor, mas esqueceram de planejar a cidade. Eu falo que a cidade de São Gotardo é a pior cidade da região do Alto Paranaíba, do Noroeste e do Triângulo, em termos de infraestrutura de urbanização. Você não vê cidade igual São Gotardo, que tem ruas estreitas, muito torta, sem planejamento. Nós vemos Ouro Preto, São João del Rei, Tiradentes, aquela cidade histórica. Então a cidade de São Gotardo parece um misto, né, daquela cidade histórica, cheia de ruas estreitas, sem acessibilidade, sem planejamento, ao mesmo tempo esse vigor econômico fantástico, né? O que nós vemos hoje mesmo, eu tive a curiosidade de vir do Posto Alpa até aqui, na rádio, eu não passei nenhum momento sem a sequência de veículos, tanto de um lado como do outro, né? Então você gasta muito tempo, é perigoso. Então ela tem um vigor econômico excepcional, né? A economia da cidade, o comércio local ganha com isso, porque os trabalhadores têm uma renda acima da média, mas apesar desse vigor econômico, realmente a cidade acolhedora como né? Uma cidade encantada, um povo hospitaleiro, mas nós esquecemos, né? Nós, porque eu passei por esse processo também, eu posso falar nós, né? Eu tenho, sei lá, 10% de culpa disso aí, né? Outros tiveram um pouco mais, isso aí, falar em porcentagem é muito arriscado, mas se você analisar, por exemplo, você pega lá o bairro São Geraldo, o Alto Bela Vista, o Alto Cargueiro, são becas estreitas, né? Ruas estreitas, sem planejamento. Você vê cidades vizinhas nossas que não tem nenhuma rua estreita. E quando você pensa numa infraestrutura para o futuro, nós já pensamos assim, conversando com o seu Garcia, ele é um visionário, porque ele imaginou
pegar do Mundo Novo, uma avenida pela Residencial Garcia 1 e 2, para chegar na 30 de setembro. Depois da 30 de setembro você sair pelo Balneário e você sair perto do Cossato, lá tem um espigão muito plano. Então essa é uma visão futurista, né? Nós precisamos ter as marginais em toda a cidade. Então ali da ponte, antes de subir ali a Gera Leite, Córrego da Venda, que o pessoal falava, talvez se faça uma marginal em volta, né? Saindo lá perto do Sérgio Boadeiro, lá no Cruz do Monte. Então seriam várias alternativas, né? Essa primeira alternativa pela Residencial Garcia saindo na 30 de setembro, uma perimetral praticamente pequena, mas importante. Nós já temos 70% disso aí concluído. Com o loteamento Residencial Garcia 2 e a 1, nós vamos estar lá com a pista dupla lá da Gera Leite até aqui perto da 30 de setembro. Então um trecho muito pequeno para chegar na 30 de setembro. Se você viabilizar o acesso aí no balneário, né, com várias saídas, uma pelo Parque de Exposição, outra pela saída da Agrovila, nós teríamos 2 acessos importantes. Terceiro com esse Córrego da Venda e a outra saindo pelo novo loteamento da cooperativa, que já é uma realidade. Nós temos asfalto do loteamento até a Agrovila. Então basta asfaltar aquele trecho que ainda está em fase de conclusão. Mas se você imaginar saindo ali dessa cooperativa, já tem um projeto de loteamento depois do Saturnino. Imagina uma avenida, pista dupla desse loteamento no Saturnino, chegando até o Residencial Garcia. Nós temos um grande círculo de anel viário, né? Isso. Então, apesar de alguns problemas que a gente tem de infraestrutura que não vai ficar como cidade histórica, né? Esses bairros tipo Alto Bela Vista, São Geraldo, nós podemos fazer grandes projetos em volta da cidade, né? Para dar mais acessibilidade, porque da forma como nós temos hoje, se as futuras administrações não pensarem nisso aí, não só a futura administração, como empresários, por exemplo, igual o senhor Garcia, né? Ele procurou isso, a gente deve ser mais uns 8 anos atrás, desse projeto chegar da Gera Leite até na 30 de setembro. Então não é um empresário que simplesmente preocupou em fazer um loteamento, preocupou em dar vazão à cidade, fazendo uma avenida larga com uma mini rodoanel, né? Entendi. Então é preciso que se una, né, um empresário urbano, né, e as empresas também da cidade e o setor público. Porque se deixar só para o setor público vai ser difícil. E tem que começar, né? Exatamente. Então, assim, esse planejamento para 10 anos? Eu penso que em 10 anos nós podemos ter esse lucro. Mas eu estou elogiando aqui o senhor Garcia porque é o primeiro projeto. Muita gente não atendeu em si, né? Mas se você chegar saindo hoje lá da Gera Leite, já está concluindo essa avenida, né, da Gera Leite até aqui perto da 30 de setembro. E é um visionário, né? Demais. Ele me procurou na época, falou, seja, eu estou com esse projeto aqui. Então, se vários projetos de loteamento pensarem nisso, também vai ajudar muito a cidade. Outro projeto importante é a saída do balneário, né? Também. Do lado da Copasa está indo bem. Do outro lado são vários projetos de loteamento, mas ainda está mais vagaroso. Mas você imaginou a avenida dupla em volta do balneário e saindo lá pela Agrovila, ali perto do Cossato, né? É uma outra alternativa muito interessante. Então juntando os empresários do setor urbano, né, que são os donos do loteamento, com a prefeitura, realmente. Então esse projeto não é um projeto só da prefeitura, é de toda a cidade, né? Quando você se aprova um loteamento, existe a vontade do empresário e vontade do setor público de fazer um projeto urbanístico muito importante. É a mesma coisa, por exemplo, esse nosso projeto de urbanização de 1.500 lotes, todas as avenidas são avenidas largas, a área central são avenidas de 20 metros, né, uma acessibilidade muito grande. Então isso vai dar uma vazão ao setor da Jardim Europa, ali do Tancredo Neves, Taquaril, Saturnino, para que o pessoal vá a Patos ou vá para o Alpa com mais acessibilidade.
Então essa preocupação não é só do setor público, é de toda a sociedade. Quando a gente fala toda a sociedade, quem compra o lote tem que procurar os loteamentos mais modernos, mais bem estruturados, né? Então cabe a população também participar desse processo. Quando ele prestigia um loteamento mais bem estruturado, ele está ajudando a cidade a estruturar melhor. A desenvolver e crescer, exatamente. Né? Ou seja, a gente está chegando ao final aqui do nosso bate-papo aqui com o Seiji Eduardo Sequita, o Seiji Sequita, né? Tem algum assunto que o senhor gostaria que eu te perguntasse? Não, você já falou de quase tudo. Falei né? quase tudo? Falei. Eu te perguntei qual que é o seu time do coração. Meu time levou de 7 do Inter. Você tá brincando, é mesmo? Exatamente. Tá com 40 e poucos % de chance de ser rebaixado. Nunca foi rebaixado o Santos, não, mas pode ser que esse ano vá. O América vai. O América ganhou do Galo aí, o pessoal tá tudo doido aí. O Curitiba e o América tá praticamente rebaixado. Tá, 99% de chance, né? O futebol é um barato, né, cara? Bom demais, né? O pessoal anda brigando demais por causa de futebol. Mas esse ano nós vamos bater recorde público no Campeonato Brasileiro. Vai, né? Então, vai. Assim, tem muita gente séria envolvida. Então, apesar de ter muita gente também desonesta, que só quer levar proveito do esporte, mas tem muita coisa bem feita, né? Você vê um Atlético Paranaense, o Bragantino, são estruturas muito boas, né? O Bragantino não tem estrutura de estádio, de centro, mas tem torcida grande. Mas tem uma estrutura de organização muito grande. Tem alguém por detrás. Tem. Falando nisso, alguém por detrás, e falando da SAF, correu um boato na cidade aí, eu não sei se pode falar de boato, que o senhor seria candidato a presidente do Esparta? Não sei, não sei. Do Esparta. É outro assunto também que rodou bastante aí, viu? O que eu tenho, sei, um certo pensamento, um dia ajudar o Inter como gestor. Né? Eu até já falei com o Vinícius, eu quero me estruturar financeiramente, e assim que eu tiver estruturado financeiramente, que deve ser daqui meio ano, um ano, eu quero criar a SAF, né? E ajudar, formar novos valores, porque a gente vê assim, empresas que investem em esporte, mas que valoriza a formação de atleta, tem saído bem. Você vê que o Bragantino é um exemplo desse, o Atlético Paranaense é outro exemplo. Você não tem grandes torcidas como o Bragantino, praticamente não. A cidade de Bragança é um pouco maior que São Gotardo. Né? Tamanho de patrocínio, mais 100 e poucos mil habitantes só. Talvez nem isso. Mas tem uma estrutura administrativa fantástica. Né? A Red Bull, por 3 anos, já é tricampeão da Fórmula 1, patrocina vários esportes radicais no mundo, né? E tem 3 times profissionais no mundo todo. O Bragantino é uma delas. Então se mostra que, mesmo com um atleta pouco conhecido, ela consegue revelar grandes jogadores e ter uma estrutura administrativa boa, né? Então a seriedade no esporte, Botafogo é um dos exemplos, não tem grande craque, mas tem lá o americano que incorporou o time, está organizando, né? Pagando em dia, tá bem organizado. Existe alguma SAF que não está bem, então não é tudo que é SAF que é bom também, entendeu? Nem tudo que se tem o dedo da coisa não pública, né, mas não de diretoria, mas de uma empresa, vai bem. Nós temos vários exemplos aí que não está bem, né? Então eu acho que assim... Tem muito. É igual você dar uma concessão para a empresa ter cuidado da rodovia. Nós temos a 262, por exemplo, uma empreiteira péssima, né? Põe então, péssimo nisso. Então eu tenho exemplo de uma empreiteira que cuida lá de Curvelo até Montes Claros, uma maravilha de empresa, sempre inovando, duplicando, asfalto de primeira qualidade. Então assim, não é o modelo que é importante, é o ser humano que está realmente com seriedade fazer a coisa bem feita. Né? Recentemente veio muito à tona sobre essa parte aí. É um absurdo você sair aqui do Alto Paranaíba, ir para Belo Horizonte, pegar a pista duplicada de Nova Serrana para lá, e a pista até Nova Serrana, vários pontos horríveis, sem lugar de ultrapassagem, buraco. Exatamente. E é caro. Agora tiveram a coragem de fazer 3 pedágios para Uberlândia, sem a pista estar pronta, sem reforma, não, mas a rapidez que eles construíram 3 praças de pedágio, e aí ia começar domingo. Aí o Ministério Público embargou a obra, embargou tudo e falou, não, vocês têm que arrumar primeiro para depois cobrar do povo. Tem umas coisas que a gente evolui tanto e tem outras coisas que não dá para acreditar que eles fazem. Então eu acho que essa questão de concessão, terceirização, SAF, tudo que acontece no mundo,
tem que ser bem feito, né? Porque é o respeito ao dinheiro público, porque de qualquer forma alguém está pagando por isso. Né? Então, tanto no esporte como no setor de infraestrutura, nós temos que ter muita seriedade. É o que falta demais. Falta demais. Eu queria ter perguntado para o senhor, na época, quando a gente estava batendo papo sobre política, o que o senhor acha do governador de Minas, Romeu Zema, que é um empresário, família de empresário, né, do grupo da Eletrozema e outros aglomerados, entrou na política, parece que do nada, ganhou, foi reeleito e é um grande nome atualmente da política. O que o senhor acha dele? Eu acho ele meio devagar. É mesmo? Eu sou muito sincero, assim. Eu não sei se eu acostumei com Juscelino Kubitschek. Eu tenho um político lá na Bahia também que é extremamente tocador de obra. Eu falo que ele tem pouca ousadia, né? Ele falou que ia acabar com a cidade administrativa, acabou que foi nada, e o custo está do mesmo jeito. Ele parece ser muito bonzinho, muito discreto. Ele está olhando para a nossa região? Tá, mas eu falo que falta um pouco de ousadia, né? Não é um tocador de obra. Tem a empresa dele, que é a Eletrozema, que vai muito bem, mas lá o dinheiro que mais entra é emprestar dinheiro para os outros, já juro caro, né? Então, gente que costumou ganhar dinheiro fácil, Entendi. Eu tenho minhas dúvidas com isso, mas eu não vejo um... Só votaria dele para presidente? Não votaria, não. Eu prefiro o de São Paulo, que é um pouco mais arrojado. Entendi. Tarcísio Freitas. Tarcísio Freitas. Ele já foi ministro da Infraestrutura e concluiu a transposição de São Francisco, né, uma obra muito complicada, né, estava com muitos problemas. A Ferrovia Norte-Sul, que era uma concessão também com um problema sério. Então ele mostrou muita seriedade nessa... Competente. Eu falo que foram poucos ministros do Bolsonaro que sobressaiu, e ele foi um deles, né? Ele fala que Marcos Ponte, ele, a ministra da Agricultura também foi bem. 4, 5 ministros foram bem, os outros foram péssimos, né? Então não é porque eu sou de um lado político que eu vou fechar os olhos às coisas boas, né? A gente tem que elogiar o que é bem feito. Então eu tenho lá governadores muito mais presentes na coisa, né? E como é que você tem um Zema como presidente? Ele praticamente não impôs uma postura, por exemplo, a nível nacional. Você vê falar, por exemplo, do Leite, né? Do Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, vê falar do Rodrigo, né? São Paulo, vê outros governadores sobressaindo, mas eu acho ele um pouco, assim, muito arroz e feijão. Eu acho que tem que ser mais ousado, né? Mas ele foi reeleito com a votação que os mineiros aprovaram e aumentou a votação dele, né? Mas é que o cara do Galo lá, né, o ex-presidente lá, né, ele tinha muito fator negativo contra ele. Né? Entendi. Ele, mesmo na época do Atlético, não é uma pessoa assim muito querida. Não. Entendi. É difícil falar em política. Difícil. Emitir sua opinião hoje tá mais difícil? Não. O senhor não tem medo de emitir sua opinião? Não, de jeito nenhum, por exemplo. O senhor não tem medo de desagradar? Eu, por exemplo, eu falo bem da ex-ministra da Agricultura, né? Que hoje é senadora, né, do Mato Grosso. Falo bem do Tarcísio, que foi também ministro. Mas eu acho que o Pazuello foi péssimo. Todos os ministros da educação foram péssimos, né? Um atrás do outro, com corrupção, com coisas. Você pega, por exemplo, um Van Traus, aquele último que foi ministro da Educação, que usou o recurso da União para impor uma Bíblia com os municípios, uma coisa doida, entende? Entendi. Então nós tivemos ministros do Bolsonaro excepcionais, muito bons, né? Considero que o Guedes foi bem, Marcos Ponte, e o da economia? Então, o Guedes também não foi ruim, não. Foi não, né? O Tarcísio também foi bom. Mas o ministro da Saúde e da Educação são duas pastas importantes, né, do país. Pecaram muito. Você vê cena patética, né? Quando o Pazuello comprou aquela vacina da China e o Bolsonaro foi lá e mandou cancelar. E aquela palavra patética, ele manda e obedeça. Isso é uma coisa de um ministro, né? Você tem que ter uma afinidade. Vamos planejar a compra da vacina em comum acordo com o presidente. Não é aquela...
discriminar a China é o nosso maior parceiro comercial, né? E o Bolsonaro conseguiu a façanha de discriminar a China. Como é que eu falo mal do maior parceiro meu? Você tem o maior patrocinador da sua rádio, você vai falar mal dele? Tem como, né? Nossa maior relação comercial hoje no mundo é a China. Você não precisa falar bem, mas não precisa falar mal, né? Entendi. Então, assim, é falta de habilidade pública, né? Não sou 100% Lula, não, viu? Tá. Eu tenho minhas restrições quanto a ele também. Tá. Mas não vou ficar falando de política. Mas, assim, eu tenho alguns ministros, né, atual que são bons, mas também uns estão pecando muito, né? Uhum. Mas ele tem, pelo menos, a humildade por colocar o ministro da Saúde, que conhece saúde, conhece vigilância, né? Até hoje, ele cedeu muita coisa política, mas a ministra da Saúde continua firme por ser uma técnica. É um setor muito complicado no país hoje, e ele impõe, fala, não, ela vai ficar, e isso é importante. Coitada da Ana Moser, tem menos potência, né? Dançou cedo. Mas a aposta importante, passa importante igual a saúde, né? Manter uma técnica, eu acho de suma importância. Deixa a pergunta, o senhor conhece os prefeitos da região? No entorno aqui, Tiros, Matutina, Campos Altos, Ibiá, Rio, Carmo, Arapuá, Patos de Minas. O senhor conhece a maioria dos prefeitos? Não, eu conheço mais o da Matutina, né? Quem está mais se destacando nessa região aqui? Tirando São Gotardo, tá? Eu gosto muito do estilo da Matutina, né? Ele é arrojado, dinâmico, né? Muito proativo. Bom. Eu falo, por exemplo, que a nossa prefeita realmente é acima da média, mas ela é pouco proativa, muito medrosa, né? A gente fala com ela, mas eu tenho medo, não gosto de fazer nada errado. Mas tem hora que você tem que fazer uma obra audaciosa com risco. Vou citar o exemplo da escola municipal lá de Guarda dos Ferreiros. Se nós tivéssemos medo, nós não teríamos nem iniciado a obra. Porque aquele terreno foi passado para a prefeitura depois que a Denise tomou posse. E nós concluímos a escola sem uma escritura do terreno. Mas já estava pré-confirmado que aquela área seria uma área institucional, que o loteamento Zé Okuyama, né, estava dando entrada na prefeitura. Então nós já tínhamos uma área demarcada como da prefeitura, mas não escriturada. Aí, tecnicamente, é possível, mas juridicamente não era possível, porque não pertencia ainda à coisa pública. É aí onde o senhor fala que, de vez em quando, tem que ser mais incisivo? Várias obras que nós fizemos, por exemplo, a Escola da Guarda e o PSF foi feito no terreno que pertencia ao Zé Okuyama, mas não estava de posse à prefeitura. Entendi. Então, por lei, eu não podia concluir, muito menos iniciar, né? E nós temos aí uma canalização aqui no Sol Nascente, que o meio ambiente e o jurídico ainda não tinha liberado, mas as casas estavam trincando. Eu corri o risco de perder alguma coisa juridicamente, ser multado, responder na justiça, mas eu preferi correr o risco de fazer a infraestrutura que ficou boa. Depois, no outro ano seguinte, veio a enchente, muita chuva, vários barrancos cederam na cidade e lá ficou intacto, né? Então, assim, aquele dever falou assim, corri o risco, não fazendo uma coisa juridicamente correta, ambientalmente correta, mas resolveu o problema. Teve um caso na Guarda que o proprietário me xinga até hoje, que inundou 300 casas, tinha que passar a canalização num lote. Eu não podia comprar, que era de recibo. Não podia desapropriar, também era de recibo. E aí? Não tinha dono. E aí, vamos passar. César, passa do lado do muro, que se ele for construir um dia não vai atrapalhar ele, mas vamos passar. Atendeu 300 pessoas, né? Então são várias obras que a gente fez, que se fosse levar ao pé da letra, a gente não teria nem iniciado. Então a gente brinca com a Denise assim, muitas vezes não é fazer a coisa ilegal, eticamente errado, mas fazer a coisa mais ousada. Eu cito o exemplo, por exemplo, você está na sua mão, bonitinho, vem uma jamanta na contramão, você vai para o acostamento, né? Não deixa passar por cima do você. Exato. Então, é correto você ir para o acostamento. Então, nem sempre você precisa errar para fazer a coisa certa. Então, fazer uma escola, um PSF, num terreno que não passou a escritura,
mas já está demarcado pela própria prefeitura, que é a área institucional. Se eu fosse esperar passar a escritura, nós passamos a escritura depois que a Denise tomou posse, né? Nem tinha começado. Então são várias obras importantes que nós fizemos, que eu tive que pagar advogado umas 3, 4 vezes do meu bolso. A Denise falou pessoalmente para mim, eu não tenho coragem de fazer porque eu não vou poder pagar um advogado do meu bolso. Então ela está correta. Não, ela está mais do que correta. Mas nem sempre na coisa pública você ficar muito corretinho. Eu falo que o Zema é do mesmo jeito. Eu comparo a Denise, prefeito, com o governador Zema do mesmo estilo. Eu prefiro mais do estilo JK, do Leão lá da Bahia, que é tocador de obra. Né? Que faz mesmo. Faz a coisa acontecer, né? Tá faltando político assim, ou seja, do que político que pega e faz, e tem a turma que fala, não, dá uma segurada, prefeito, vamos fazer. Eu falo que o prefeito da Matina é bastante arrojado. Eu não conheço os outros da região não, mas como eu acompanho, sou vizinho dele lá, né? Tem muita obra na Capela de Baixo, ali na Redondeza, a gente passa muito no município de Matina, onde a gente produz, é um baixinho arrojado, né? Eu gosto de pessoas assim. E muito dinâmico. Que bom, ué. Não conheço ele pessoalmente não, mas irei procurar ele para uma entrevista, vou falar que foi o senhor que indicou ele. Eu, pelo menos, as atitudes dele que eu vejo, né, eu admiro muito. Seiji, eu gostaria de agradecer demais a sua presença aqui no nosso bate-papo da 98, do nosso estúdio de podcast. Esse espaço é um espaço democrático, um espaço que a gente tem o maior prazer em fazer. A gente escuta várias pessoas de vários lados, de cultura, de esporte, de lazer, de política, do comércio, para a gente ouvir a nossa população e as pessoas. E sempre eu falo, né? A gente toca na política, a gente pergunta se é pré-candidato ou não, porque é um assunto que está sempre na moda, né? E quando você fala com um ex-prefeito, é sempre bom você perguntar para ele se ele é candidato ou não. Seiji, obrigado pela sua presença aqui na Rádio Positiva FM, no nosso estúdio de podcast. Sucesso e conte com a gente. Muito obrigado. Pode contar com a gente sempre. Forte abraço. Até a próxima, viu? Até a próxima.